A aviação moderna é um dos meios de transporte mais seguro, mas ao longo da história, tragédias marcantes serviram como lembretes do quão complexa e desafiadora é essa atividade. Avanços na tecnologia, na formação de pilotos e nas operações de voo ajudaram a melhorar a segurança aérea. Mas desastres sempre trazem lições cruciais. Hoje, aqui no canal JKG 84, vamos ver a lista detalhada dos 10 piores acidentes da aviação comercial mundial. Em 27 de março de 1977, ocorreu o pior acidente aéreo da história, envolvendo 2 Boeing 747 no aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Devido a uma série de circunstâncias infelizes, incluindo nevoeiro intenso e falhas de comunicação, um avião da KLM tentou decolar sem autorização enquanto outro avião da Pan American estava taxiando pela mesma pista. A colisão entre as duas aeronaves matou 583 pessoas. O aeroporto estava lotado porque o aeroporto de Gran Canária havia sido fechado temporariamente devido a um ataque terrorista, desviando vários voos para Tenerife. No meio de muita confusão e sob más condições meteorológicas, os pilotos do voo da KLM entenderam erroneamente que tinham autorização para decolar. Ao mesmo tempo, o voo da Panam ainda estava manobrando na pista. A colisão foi devastadora. Esse acidente resultou em mudanças radicais nos procedimentos de comunicação entre pilotos e controladores de voo, tornando obrigatória a padronização da fraseologia e das instruções. Além disso, destacou a importância do gerenciamento da pressão no cockpit, especialmente em condições adversas e de estresse. O acidente do voo 123 da Japan Airlines em 12 de agosto de 1985 é o mais mortal, envolvendo uma única aeronave. O Boeing 747 estava voando de Tóquio para Osaka quando sofreu uma descompressão explosiva devido a um reparo mal executado anos antes. Com o leme inoperante, a aeronave praticamente incontrolável, a tripulação lutou por 32 minutos para manter o controle até que o avião caiu em uma área montanhosa, matando 520 pessoas. A causa do acidente remonta a um incidente anterior com a aeronave em que a cauda havia sido danificada. O reparo feito de forma inadequada comprometeu a estrutura da fuselagem traseira. Quando a aeronave estava a uma altitude de cruzeiro, a pressão interna causou a ruptura, resultando na perda do leme e outros controles críticos. Após o acidente, os procedimentos de manutenção de aeronaves foram rigorosamente revistos e a Boeing aprimorou seus processos de reparo estrutural. O acidente também gerou melhorias na formação de tripulações para lidar com falhas mecânicas graves e descompressões em voo. Em 12 de novembro de 1996, o céu sobre a pequena vila de Shark Dadri, na Índia, tornou-se o palco do mais mortal acidente aéreo por colisão no ar. Um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines e um Ilyushin 1L-76 da Kazakhstan Airlines colidiram em pleno voo, matando 349 pessoas. A principal causa foi uma violação de altitude pelo voo cazaque. O Ilyushin 76 estava descendo para uma altitude mais baixa, enquanto o 747 saudita estava subindo. A comunicação falha e a falta de equipamentos adequados para monitorar a separação de aeronaves resultaram na colisão. O impacto foi imediato e ambas as aeronaves se desintegraram no ar. O acidente levou à introdução mais ampla de sistemas de aviso de tráfego e prevenção de colisões, TCAS, em aeronaves comerciais, que fornecem alertas automáticos para os pilotos quando outra aeronave está em rota de colisão. As regulamentações de tráfego aéreo na Índia também foram fortalecidas. O desastre do voo 981 da Turkish Airlines em 3 de março de 1974 aconteceu quando o McDonnell Douglas DC-10 caiu perto de Paris logo após a decolagem. O motivo foi uma falha estrutural na porta de carga traseira que se abriu em pleno voo, despressurizando a cabine e danificando os sistemas de controle da aeronave. A porta de carga não foi devidamente trancada e isso permitiu que ela se abrisse durante o voo.
O DC-10 tinha um problema de projeto que permitia que a despressurização destruísse os sistemas hidráulicos e o avião ficou incontrolável. A aeronave caiu a uma velocidade vertiginosa e todas as 346 pessoas a bordo morreram. Esse acidente foi um catalisador para mudanças na engenharia de portas de carga e sistemas hidráulicos. A McDonnell Douglas foi obrigada a modificar todas as portas de carga de seus aviões e novas regulamentações sobre o design de aeronaves foram implementadas para evitar que um único ponto de falha pudesse causar a perda de controle do avião. Em 19 de agosto de 1980, um Lockheed L-1011 TreeStar da Saudi Arabian Airlines enfrentou um incêndio a bordo que começou no compartimento de carga logo após a decolagem de Riad. Embora a tripulação tenha conseguido retornar ao aeroporto e pousar, todas as 301 pessoas a bordo morreram antes de conseguirem evacuar a aeronave. O fogo, provavelmente causado por materiais inflamáveis no compartimento de carga, se espalhou rapidamente. Após o pouso, as equipes de emergência demoraram a chegar ao local e abrir as portas da aeronave, e uma evacuação não ocorreu. As investigações revelaram falhas graves no treinamento da tripulação e na resposta de emergência. Este acidente destacou a necessidade de procedimentos mais eficazes para combater incêndios a bordo e evacuar rapidamente os passageiros. Equipamentos de combate a incêndio a bordo foram aprimorados e novas normas de segurança para transporte de materiais perigosos foram implementadas. Em 23 de junho de 1985, o voo 182 da Air India, um Boeing 747 explodiu no ar sobre o Oceano Atlântico enquanto viajava de Montreal para Londres. Uma bomba a bordo, plantada por extremistas sikhs como parte de um complô contra o governo indiano, explodiu no compartimento de carga, causando a morte de todas as 329 pessoas a bordo. A explosão foi resultado de um plano terrorista complexo. Extremistas colocaram uma bomba disfarçada de bagagem no voo, que detonou enquanto a aeronave estava sobre o Atlântico. A investigação revelou falhas nas medidas de segurança nos aeroportos, permitindo que a bomba fosse introduzida na aeronave. O ataque terrorista levou a uma reformulação significativa dos procedimentos de segurança aérea, com maior ênfase em triagem de bagagem, controle de passageiros e investigações de ameaças terroristas. Esse acidente foi um dos principais fatores que contribuíram para a criação de padrões globais de segurança contra atentados. Em 25 de maio de 1979, o voo 191 da American Airlines, o McDonnell Douglas DC-10, caiu logo após decolar do aeroporto O'Hare, em Chicago. Durante a decolagem, o motor esquerdo se soltou da asa, danificando severamente os sistemas hidráulicos e de controle da aeronave. O avião perdeu sustentação e caiu em uma área industrial, matando 271 pessoas a bordo, além de mais 2 em solo. O acidente foi causado por uma falha catastrófica de manutenção. O motor foi removido e reinstalado de forma inadequada, causando o rompimento do pylon que sustentava o motor. Quando o motor se soltou, ele danificou outros sistemas críticos da asa, tornando impossível controlar a aeronave. Após o acidente, a FAA e outras autoridades de aviação realizaram inspeções rigorosas em todas as aeronaves DC-10 e mudaram os procedimentos de manutenção em motores de grande porte. Este acidente também levantou questões sobre a supervisão das companhias aéreas em relação às práticas de manutenção terceirizadas. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines em 8 de março de 2014 permanece um dos maiores mistérios da aviação. O Boeing 777 desapareceu dos radares enquanto fazia rota entre Kuala Lumpur e Pequim, levando 239 pessoas a bordo. Apesar das buscas internacionais, a localização exata dos destroços da aeronave ainda não foi encontrada, embora fragmentos tenham sido descobertos em partes remotas do Oceano Índico. A causa exata do desaparecimento do voo MH370 é desconhecida. O radar de controle aéreo perdeu contato com a aeronave cerca de 40 minutos após a decolagem. A investigação inicial sugeriu que o avião mudou de curso deliberadamente, mas até hoje não há explicação definitiva sobre o que aconteceu.
Diversas teorias foram levantadas, desde falhas técnicas até sequestro ou intervenção deliberada da tripulação. O desaparecimento do MH370 provocou uma revisão nos sistemas de rastreamento de aeronaves em todo o mundo. Agora, há uma exigência maior para que aeronaves comerciais sejam rastreadas em tempo real via satélite, especialmente em áreas remotas. A busca pelo MH370 também é uma das mais caras da história, levando a um novo debate sobre os desafios de operações de resgate em áreas oceânicas vastas. Em 17 de julho de 1996, o voo 800 da TWA, um Boeing 747, explodiu logo após decolar do aeroporto JFK em Nova York. A explosão ocorrida sobre o Oceano Atlântico matou todas as 230 pessoas a bordo. A causa da tragédia foi a ignição de vapores de combustível no tanque central da aeronave, possivelmente provocada por um curto-circuito. Logo após a decolagem, a aeronave explodiu no ar, espalhando destroços pelo oceano. Investigações posteriores sugeriram que um curto-circuito no sistema elétrico da aeronave causou uma faísca que incendiou os vapores de combustível no tanque, resultando em uma explosão devastadora. Esse acidente levou a mudanças nos regulamentos de segurança de tanques de combustível, com a implementação de sistemas de inertização de tanques que previnem a formação de vapores inflamáveis. Além disso, a segurança elétrica nas aeronaves passou a ser mais rigorosamente monitorada. Em 3 de julho de 1988, um Airbus A300 da Iran Air foi derrubado por um míssil disparado pelo USS Vincennes, um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. O incidente ocorreu no contexto de tensões militares entre Irã e os Estados Unidos, e todas as 290 pessoas a bordo foram mortas. As autoridades dos Estados Unidos alegaram que o Airbus havia sido confundido com uma aeronave militar iraniana. O avião comercial iraniano estava em um voo regular entre Teherã e Dubai quando entrou no espaço aéreo onde o cruzador USS Vincennes estava operando. Devido à confusão sobre a identidade da aeronave, o capitão do navio autorizou o lançamento de mísseis que atingiram o Airbus. Este incidente foi altamente controverso e gerou debates sobre a responsabilidade em zonas de conflito. O acidente destacou a necessidade de sistemas de identificação mais robustos e de regras mais claras para evitar o envolvimento de aeronaves civis em áreas de operações militares. Em 1996, os Estados Unidos chegaram a um acordo com o Irã, pagando uma indenização às famílias das vítimas. Bom, esses acidentes aéreos, além de serem tragédias humanas, tiveram um impacto profundo na forma como a aviação moderna opera. Cada desastre trouxe lições valiosas que moldaram o futuro da aviação, desde melhorias em segurança até mudanças nos procedimentos de voo. O legado dessas tragédias é uma indústria aérea mais segura e resiliente, que continua evoluindo para evitar que esses eventos se repitam. Obrigado por assistir até o final. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal JKG84. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.